eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre o livro. O livro, ele é dividido assim em 4 partes, né? Presente, pretérito, pretérito mais que perfeito e futuro do pretérito, né? Ou seja, é a tua observação, é a tua análise sobre essa cidade, sobre esses aspectos, pegando um pouco desses tempos verbais, mas para fazer esse lúdico, né? Essa forma lúdica também de enxergar esse território, né? Essa geografia, né? E aí, eu queria começar, um poema, né, longo, mas, mas assim, eu queria ler a primeira página, né, onde começa o presente aqui, diz: tarde, tarda, alarme, que fala, que arde, que geme, de tarde, que fica, cidade, que falo, cidade em meio à tua carne, te rasgo e penetro teu âmago, por entre veias e ruelas, onde cachorros dão o ar da graça. Gracejos de meros homens de qualquer vida, que falam doutras deles, em beiras de calçadas, desde as 6 da tarde, que vi minha mãe se benzer, depois da zoada do badalo. Anoitece, tudo sai, os meninos, os cachorros, as pessoas, os mosquitos, as casas não. As casas ficam, anoitecem, cochilam, se permeiam dentro de si, se emburacam à noite, alicerce adentro, e se solidarizam com a solidão. É noite na cidade, e os meninos vão à rua, desviam de bicicletas, triscam tantas coisas, além da bola, ou a parede de contar, talvez em mim também. A noite caminha, e gritos de pais chatos gritam para voltarem para casa. A gente vai aqui lendo, não é? E de alguma maneira visitando a infância, não é? Porque esta é uma realidade muito peculiar de qualquer cidade pequena, especialmente do interior do Nordeste, não é? E o teu livro é esse passeio, né, afetivo na memória também, não é? Sim. Conta um pouquinho sobre isso e sobre esse processo, né? De um texto que ele tem compromisso com várias. Eu não queria utilizar a palavra camadas, tão em moda e tão desgastada, Sim. mas ele tem um compromisso com vários, com vértices vários, né? Inclusive com a coisa gráfica, com a disposição em que a palavra é encaixada, está inscrita no papel ali, né? Sim. E inscrita em nós. Então, Marcela, esse livro nasce, né, num momento da minha vida, assim, onde eu tenho uma mudança de chave muito forte, assim, profissional, de estudos, de família, e que eu parto por uma... Na época, dei uma parada até no meu processo de escrita, que fazia até então, para dar uma leitura, aprofundar algumas leituras um pouco mais pontuais e fazer mais alguns estudos de uma forma um pouco mais profunda. Dentre essas pesquisas que tomei para mim, aconteceu uma assim que é de caráter muito pessoal, né? E no início não tinha qualquer motivo de publicação em livro, puramente pessoal mesmo, que era um estudo genealógico meu, que não tinha qualquer noção de onde eu vinha, por onde os caminhos que tinha percorrido alguns desses meus ascendentes, né? Muito por conta dessa minha cidade ser uma cidade formada por esses migrantes, né? Então só tem de parente mesmo, pai e mãe, né? Na cidade, né? E fui atrás de pesquisar essas coisas e começou a vir o que era uma pesquisa só minha, começou a se ampliar para uma perspectiva um pouco mais geral de lugar, de país, de mundo, e comecei a... Já tinha essa perspectiva já de consciência de centralidade de mundo também aqui, mas isso se ampliou um pouco mais, se alicerçou um pouco mais, de entender que esse lugar que vivo também pode ser um centro de mundo, um centro
não só de captação de referências, de influências, mas também influenciador, né? E dentro disso, né, conseguir compilar essas várias camadas, como você trouxe esse termo, né, essas várias possibilidades, desde a história, da geografia, do folclore, obviamente, com todo esse alicerce da minha vivência nesse lugar. E dali, formar, alicerçar, né, esse dizer desse lugar, como eu falei no primeiro momento, desse lugar que eu via muito distante daquelas imagens que eu tinha visto em algumas outras leituras, né, sobre Nordeste, sobre pequenas cidades, né? Então foi meio uma forma também de escrever aquilo que eu ou buscava ler ou queria ler, né? Também, né? Naquele primeiro momento. E marcar essa cidade interiorana, essa cidade pequena, com todas essas suas possibilidades, né? De vivências, de alegrias, né? De problemáticas, né? E tal, dentro e pensando neste lugar como um lugar deste século, né? Às vezes a gente está tão imbuído dentro disso, né? A gente que nasceu já no século XX, foi um século muito marcante para muitas frentes, né? E às vezes a gente não se dá conta que já está na terceira década do outro século XXI, né? E esses 30 anos praticamente que já se passaram, muita coisa aconteceu e esse lugar é um a cada dia, é outro a cada dia, que vai se construindo dia a dia, se tornando dinâmico, mas sempre alicerçado ali numa ancestralidade, né? Então eu fui pegando isso, talvez no primeiro momento, obviamente, nada de tão consciente quanto a isso, mas trazendo essa questão desses dualismos, né, que a gente vai colocando, né? Colocando o rural e o urbano como uma oposição, colocando o ancestral e o moderno como oposição, colocando o cético e o místico como oposição, quando na verdade não são, né? São complementares, se somam, né? Então, em vez de eu colocar em oposição, eu quis juntar essas duas coisas, né? E trazer para amplificar esse lugar, né? Tem alguns versos assim que acho que representam muito isso, né? Como tem uns versos, algumas vezes acho que aparece esse termo, né? Os roçados da cidade, né? Isso é muito comum na cidade interior, né? Os roçados da cidade. No centro da cidade haver um roçado, haver um curral de vacas. E nem por isso a cidade vai deixar de ser urbana, nem por isso vai ter essa questão do ruralismo. Tem outra cena no livro também que apresenta tanto disso, que tipo, há uma possibilidade de escassez no ano seguinte, né? E no livro traz essa imagem, né? As pessoas sentem medo da mesma forma, ora com a agouro da Cauã, horas com as notícias da FUNSEMI, né? Que a FUNSEMI é a Fundação Meteorológica aqui do estado, né? Então, essas duas coisas, né? Essa ancestralidade desse agouro da Cauã, desse pássaro, né? E desse grito da natureza, causa o mesmo medo do que esse grito da tecnologia, né? Desse estudo tecnológico, enfim. Nenhum dos dois anula o outro, mas se somam, né? Enfim, essas coisas vão se marcando e contando um pouquinho desse lugar, sempre mergulhado dentro dessas vivências, dessas imagens, né, que vão triscando assim, essa nossa afetividade por essas vivências que a gente vai tendo ao longo do tempo nesse lugar, e escrevendo e sendo inscrito, né, ao mesmo tempo, né, por esse território, né.